Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 3. E quem achou, fique em pé. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 33. Olha, tudo que é 3, hein? É a trindade do 3. Esse texto eu já tenho ele decorado há muito tempo. O dia que eu bati o olho nele, eu falei, opa, decorá-lo-ei. Quem achou Provérbios 3, 33? Vamos para a palavra de Deus. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 33. E está escrito assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Você pode dar uma glória a Deus? Mais uma vez eu vou ler. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele o quê? Fala para quem está do seu lado assim, ó, a nossa morada tem a bênção de Deus. Coloca a tua Bíblia aberta na cadeira, dá a mão para essa pessoa bonita do teu lado, não fica sem ninguém do seu lado não. Aleluia. E nós vamos orar como família, amém? Fecha os teus olhos. Peça para Deus falar com a tua casa, com a tua família hoje. Senhor Deus, a igreja é uma família. E nós sabemos que o Senhor ama. O Senhor tem um prazer grande na família. E o diabo sabe desse valor que o Senhor tem pela família, que o Senhor atribui à família. E é por isso que o inimigo muitas vezes quer destruir os lares. E eu quero declarar que essa palavra venha penetrar na família, Senhor, e trazer a tua bênção, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te glorifico, Deus, por cada vida que está aqui, Senhor. E eu creio, Deus, que o Senhor fará grandes coisas, em nome de Jesus. E quem crê, diga, aleluia. Pode sentar. Fala para quem está na tua frente assim, ó. O que ele vai falar hoje é o que vai acontecer. Faz assim agora com o dedo assim no peito. Fala assim, ó, lá na minha casa. Glória a Deus. Mas antes, vamos refletir em alguns pontos. Primeiro, hoje, a gente sabe que o mundo hoje, com essa globalização, secularização, e mais alguns o mundo ficou bem aberto. A gente vê tudo, notícias e informações chegam para nós a todo instante. E nós somos fruto de alguma coisa. Nós somos formados por conceitos. Cada ser humano tem um conceito. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. E a mídia, o sistema do mundo, ele acaba fazendo com que a gente pense de algumas formas. E eu até respeito o jeito que você pensa. Talvez você pode pensar um pouco diferente do que nós vamos falar aqui. Pode ser que o que eu vou falar para você não seja uma plena verdade. Pode ser que você pense um pouco diferente. Eu respeito. Mas as verdades que eu vou falar aqui são verdades que nós vamos separar da palavra. Então, embora o mundo faça uma propaganda de que vai dar tudo certo, que de outro jeito também funciona, eu particularmente preciso e prefiro falar da palavra de Deus. O lar é algo muito abençoado, só que também pode ser um dos piores lugares. Se eu te falar que estatisticamente falando, o lar, ele é o 5º lugar mais perigoso, você acredita nisso? O lar é o 5º lugar mais perigoso. Por quê? Nos lares, muitas mulheres apanham calada de maridos. Muitos pais espancam e violentam filhos.
afilhados espancam, estupram. Muitos filhos batem nos pais. O índice de violência dentro dos lares é altíssimo. Então aquilo que era para ser bênção, em muitas casas, infelizmente não é bênção. Às vezes as pessoas estão procurando segurança fora, mas às vezes nem dentro de casa as pessoas estão seguras. Outro item importante que um lar, uma casa, uma família, não é tão simples assim, não é uma equação fácil de falar assim, vai dar tudo certo. Vamos meditar na Bíblia? Na casa do Adão. Adão e Eva, amém? Conhece Adão e Eva? Vocês são velhos mesmo, hein? Conhece Adão e Eva? Adão e Eva, 2 filhos, Caim e Abel. O que aconteceu entre Caim e Abel? Um matou? Serve de parâmetro para minha casa? Não serve. Olha para você ver, já começamos com o primeiro lar, um homicídio. Depois temos que falar de Noé. Noé teve filhos, e dos seus 3 filhos, um dia Noé encheu o goró, resolveu arrancar a roupa, coisa de quem enche a cara. E aí um dos filhos viu ele nu, e foi contar para os irmãos. Os irmãos cobriram o pai, a nudez do pai, sem o ver nu. Quando Noé voltou à sua lucidez, a Bíblia diz que ele amaldiçoou esse filho aí, a geração desse filho que viu ele nu. Então eu sei que ali na descendência de um dos filhos de Noé, tem uma maldição que foi plantada por Noé na árvore genealógica toda, no neto, bisneto, taraneto. E foi algo assim, colocado. Então não dá para mim ter parâmetro, já é mais uma família com problema. Depois eu venho com Abrão. Nós todos sabemos que Abrão, que depois se tornou Abraão, teve 2 filhos. Que um a Bíblia diz que é filho da serva e o outro diz que é filho da esposa. O que ele teve que fazer com o filho da serva? Mandar? Então não foi um lar tão bacana assim, ok? Teve que mandar um filho embora. Ficou complicado. Depois de Abraão vem quem? Isaac. A casa do Isaac também foi meio um tanto quanto estranha. Porque tem o mais velho Esaú e tem o mais novo Jacó. E quando os 2 cresceram, um tomou a bênção da primogenitura do outro. E os 2 irmãos tiveram uma briga e fugiu um de casa. Desentenderam, mentira, traição. Enganou o pai. E o Jacó teve que ir embora de casa. Então essa família não ficou muito lá, muito cá. Depois do Isaac, Abraão, Isaac, vem o Jacó. O Jacó também casou. E Jacó teve 12 filhos. E os seus filhos também não foram lá aquelas coisas. Porque tinha um que se destacou mais. O nome dele era José. E os outros irmãos, o que fez com José? Tacou o menino numa cisterna e vendeu como escravo. Então também não foi uma casa muito lá e muito cá. Vocês estão entendendo ou não? Aí depois de Abraão, Isaac, Jacó, nós temos ali o José. A descendência de José, os netos de José foram ladrões. Também não dá para falar, uau! Depois, passam-se os anos, vem Eli. Eli é um sacerdote, morava no templo, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Os 2 filhos de Eli, o sacerdote da igreja, saía com as meninas dentro da igreja. E Eli não falava nada. Então a gente pode falar que a casa de Eli, o lar de Eli também não foi lá muito aquelas coisas. Depois de Eli, eu tenho o menino Samuel, que cresceu, profeta Samuel, filho da Ana, que cresceu, casou, e você acredita que ele vendo o Eli fazendo coisa, vendo os filhos de Eli fazendo coisa errada, os filhos dele também fez coisa errada? E aí você pega e fala assim, mas gente, e os filhos de Samuel foram avarentos. A Bíblia diz, depois passam-se os anos,
Pouca coisa ali, veio um rapaz chamado Davi. Quantos conhecem a história de Davi? Davi, meu Deus do céu, o que era filho que esse homem tinha? E a Bíblia fala que ele tinha várias mulheres e vários filhos. Um dos filhos deitou-se com a irmã. Como chama isso? Incesto. O outro filho, que era irmão dessa moça, que foi abusada, matou o irmão. E aí começou a virar um trem meio esquisito naquela casa. E eu tenho aqui na Bíblia mais um lar que o trem não foi muito bom. Que o nome foi Davi. E se a gente caminhar, eu vou ficar aqui a noite inteira falando um monte de situação. Vamos falar de José. O último, vai. É esse mesmo, José, casado com a Maria, pai de Jesus. Pastor, o senhor vai falar o que de José? Se eu te contar que José e Maria, eles teve, lógico, não foi só Jesus. Mateus 13, 55 ou 57, dá até o nome dos irmãos de Jesus. A Bíblia diz em João 7, do 5 ao 7, que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Dentro da casa do José e dentro da casa da Maria, os irmãos de Jesus eram meio assim com Jesus. Então não tinha muito. Isso mostra, fala para quem está do seu lado assim, ó, até que nós estamos bem. Fala assim, até que nós estamos top de linha. É ou não é, irmãos? Fala a verdade, você não animou? Até que você está, ó. Para quem pensava assim, minha casa está um caos. Irmãos, vocês entenderam o que é um caos? Mas fala para quem está do seu lado assim, e ainda vai ficar melhor. Você crê nisso? Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. E temos aqui algumas promessas a mais do que as pessoas do Antigo Testamento. Nós temos promessas do Novo Testamento que os antigos não tinham. Agora olha que interessante. Nós falamos em Provérbios 3, 33, que a morada do perverso, Deus traz maldição. Fala para quem está na tua frente assim, ó, nós não somos perversos. E aí sobrou o quê? Justo. E está escrito na Bíblia que a morada dos justos, Deus abençoa. É lógico que eu creio que todos esses nomes do Antigo Testamento foram abençoados. Eu creio. Mas eu creio que nós seremos ainda muito mais abençoados em nome de Jesus. Agora, se existe uma diferença de sentença, maldição e bênção, são duas coisas distintas. E um vem para uma casa e outro vem para outra, eu quero focar na casa do justo. E eu separei aqui atributos de uma morada do justo. Já que a Bíblia está dizendo que a morada do justo, Deus abençoa, quais são os atributos de uma morada, que a gente pode se chamar de morada do justo? O que tem que ter numa morada do justo, para que a bênção de Deus venha? A morada do justo tem que ter pessoas que andem, primeiramente, na presença de Deus. O fato de você estar aqui, ainda que talvez sozinho, você já está andando na presença de Deus. E isso já vai caracterizar você como um homem ou como uma mulher que vai receber a bênção de Deus para a tua vida. Quando eu cheguei à igreja, eu cheguei aos 19 anos de idade. 19. Eu cheguei sozinho. Quando se pregava de família, na igreja, eu falava assim, será que o que vai ser da minha vida? Porque jovem, ele fica com aquele negócio assim, né? Será que eu vou casar? Será que meu casamento vai dar certo? E meus pais se divorciaram. Então a gente vê dentro de casa algumas realidades que a gente fica assim, casamento não é um negócio muito fácil. A ter por base o relacionamento lá de casa. Mas meus pais não eram cristãos. E eu até então também não era. Mas eu fui para Jesus, porque Jesus me chamou e Jesus te chamou. E com 19 anos de idade, uma esperança entrou no meu coração. A esperança que ainda que eu estivesse lá sozinho, como estava, e nem a pastora, que era minha
noiva na época, não ia na igreja, não me acompanhava, e que caminhava por outros caminhos, outra igreja, e eu falava assim, que vai ser de mim? Ela na católica, eu aqui, onde nós vamos chegar? E eu ficava imaginando. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que aquilo que você espera nela, Deus faz. Se você está aqui, ainda que sozinho, apega na palavra, que essa confiança em Deus vai mudar os teus próximos anos. E você vai começar a ver Deus fazendo na tua vida o que tua família não viveu, e você vai experimentar algo diferente. Eu estou falando porque Deus fez isso na minha casa. Porque Deus fez isso na minha vida. Um dia Deus me chamou. E eu tomei uma decisão. Eu quero caminhar na presença de Deus. Esses dias até contei uma parte do meu testemunho aqui. Dizendo que um dia ela me colocou à prova. Dizendo assim, você escolhe ou eu a igreja, ou eu a igreja, ou eu a igreja, ou eu a igreja. E nós ficamos naquele debate, naquela coisa. E aí eu acabei desviando. E depois de 1 ano e 4 meses eu voltei. E a minha volta foi muito decidida a dizer assim, eu vou voltar para Jesus. E ela falava para mim assim, se você voltar, nós vamos terminar. Eu falei assim, eu acho que não. Eu acho que nós vamos terminar. Por quê? Porque não é se eu voltar, nós vamos terminar. Eu já decidi, eu vou voltar. Então nós vamos terminar. Ela não acreditou. Eu tomei uma posição. A partir do momento que você define, eu vou andar com Deus, Deus te encara como morada do justo. E ali Deus começa a fazer algo diferente. Quando ela decidiu me colocar à prova, e Deus me capacitou naquela hora, e eu disse, não vou negar, não abandono, não nego. Ela viu que eu estava muito decidido. O pai dela falou, quer pensar, filha? Ela disse, quero. Em menos de uma semana ela me procurou e disse, eu vou com você para a igreja. Mas se eu não gostar, eu não fico. Mas se você não gostar, você segue sua vida, eu sigo a minha. Porque quem conheceu a Deus um dia não dá para ficar fora. E eu fui andar com Deus. Ela foi 6 cultos. E nos 6 cultos, acabava o culto, e nós íamos embora a pé, noivo ainda. Aí, estava no noivado, nós íamos desmanchar o noivado. Eu falava para ela assim, aí amor, você gostou do culto? Ela, é mais ou menos. Gostei das pessoas, são calorosas. Mas e do culto? Mais ou menos. Isso foi um culto, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º domingo, na hora do louvor, nós estávamos adorando a Deus. E ela já tinha falado para mim assim, eu vou na igreja com você. Mas se você ficar levantando mão na hora do louvor, se você ficar gritando, fazendo aquela coisa que os crentes fazem, eu saio de perto de você na hora que você vai me matar de vergonha. E eu doido para adorar a Deus daquele jeito gostoso, mas tinha que me conter, né, irmãos? Aí chegou no 7º culto, eu tô vendo ela assim, Dei uma espiadinha assim, meio de revés 3. Estava chorando. E eu... Deus pegou ela hoje. Aí tá lá, adorando a Deus, poderoso Deus. E vai, louvor. Acabou o culto, fui fazer a pergunta clássica. E aí, amor? Gostou do culto? Mas ela, para não dar o braço a torcer... gostei. Eu perdi a linha. Falei, toma vergonha nessa tua cara. Eu vi você chorando, adorando a Deus. Ela, hoje eu senti um negócio estranho. Eu falei, você sentiu a presença do Espírito Santo. O que é isso? É o que você sentiu. Mas foi bom. Eu falei, tá vendo? Aí nós fomos para o encontro. Quando nós fomos para o encontro, que encontro vai ter agora dia 20, encontro com Deus. Quando nós fomos para o encontro, irmãos, lá Deus curou ela,
Ela tinha um trauma, Deus curou ela, Deus libertou, voltou querendo assim Jesus. E a partir do momento que ela voltou do encontro, cada vez mais ela falava: hoje eu sei que eu quero andar perto de Deus. Então, para a tua casa, um dos atributos para você andar perto de Deus é isso, é se entregar. Para que ela seja uma casa de bênção, morada do justo. Pelo menos, fala para quem está do seu lado assim, ó, pelo menos nós. Fala assim, ó, pelo menos nós temos que estar aqui, andando com Deus. Outra coisa que é importante, a morada do justo. Fala assim, ó, eu estou recebendo essa palavra. Na morada do justo, irmãos, Salmo 127, versículo 3, diz assim, que os filhos são herança do Senhor. Quer que a tua morada seja morada do justo? Teus filhos precisam estar na casa de Deus. Tem muitos pais que falam assim, ai pastor, eu não vou na igreja. Por quê? Meu filho faz um terror na igreja. Espera aí. Eu nunca vi na vida um pai dizer para um filho, você não vai para o boteco. Por quê? Porque lá você faz um terror. Você não vai para a boate. Por quê? Porque lá você bebe e você faz um terror. Mas para a igreja eu vejo pais e mães dizendo assim, meu filho é muito bagunceiro. Por que os pais não falam que os filhos são bagunceiros quando os filhos são do mundo? Eu não vejo os filhos indo para o mundão e os pais falam assim, meu filho é bagunceiro. Não vai no mundo não, você é muito bagunceiro. Se você fosse comportadinho, eu deixava você ir no mundo, mas não vai. Não faz. Mas aí quando é para a igreja, a gente quer tirar. Não, os filhos precisam estar guiados na presença de Deus. A morada do justo fala de filhos na igreja. Filhos que vão aprender coisas de Deus. Você que tem filho, que levanta a mão. Quem tem filho, levanta a mão. Oh, glória. Seus filhos precisam ser criados na disciplina do Senhor. Qual é o pai que ensina as coisas de Deus para os filhos? A casa dele também será a morada do justo. Você que senta com o teu filho, pai e mãe, você que senta com o teu filho, você ensina as coisas de Deus para os teus filhos, você vai ver o resultado. Eu vou te falar uma coisa. Eu quando era criança, eu dava um trabalho, irmãos. Olha, lá em casa, porque eu não tinha Jesus. Aí eu vejo o meu filho lá em casa, e eu falo assim, meu Deus, essa natureza é Deus. Se eu comparar a minha criação, e eu quero que você adulto compare a tua criação. Como é que era você e teus irmãos? Lá em casa era um pé de guerra, o UFC House. Era o UFC House, ou seja, luta dentro de casa. Briga. Saía na pancada, brigava, não sabia dividir. Comprava um pacote de bolacha, quem pode mais chorar menos. Né? Quem comer tudo num dia só, o outro fica sem. Era uma briga, irmãos. E a nossa natureza lá em casa era assim, talvez a tua era também. Hoje, eu vejo a natureza do meu filho, criado no caminho do Senhor, diferente da minha criação. Meu filho cresceu em berço cristão, com princípio cristão, não é só vir na igreja, princípio cristão. Faz diferença. Faz diferença. Embora a idade dos meus filhos seja um pouco bem maior do que a minha e da minha irmã, mas a natureza dele é outra. A minha, meu irmão, a minha eu brigava. Como é que era a sua? Olha teus filhos, olha teus netos. Você não tem diferença dos teus filhos. Olha os netos, você não tem diferença dos filhos. Olha teus filhos, você não tem diferença da sua. Sabe o que vai acontecer com as próximas gerações? Serão mais abençoadas ainda. Porque quando a gente coloca os filhos na disciplina do Senhor, a casa é outra. Você pode olhar a tua casa hoje com tudo quanto é defeito. Mas a casa dos teus pais, só os teus pais tinham Jesus. Só se os teus pais tinham um princípio cristão. Mas o nosso lar hoje é melhor do que antigamente, porque nós temos colocado Jesus na vida dos nossos filhos. Você vê crianças dentro da igreja, filhos de vocês aqui, se vocês olharem,
Reparem como eles ficam na hora da adoração. Repara. Quer conhecer uma morada do justo? Olha para uma criancinha que está aí. O jeito que ela fica. Se ela levanta a mão e adora, é porque vê isso em casa. Se vê isso em casa, vai ser morada do justo. E Deus vai honrar. Então uma das coisas é, pega os teus filhos, ensina. Coloca louvor para eles ouvirem. Ensina a palavra de Deus. Passe desenhos bíblicos. Você vai ver que isso vai fazer a diferença na tua casa. Olha o que é a promessa do Provérbios 3:33. A morada dos justos Deus abençoa. Irmãos, dá gosto. Hoje, eu tenho 38 anos. Metade do meu tempo, 19 eu vim para Jesus, 38, o dobro. E eu pude ver em 19 anos uma revolução no meu lar. Sabe a quem eu devo isso? A Jesus Cristo de Nazaré. Como não pregar de família para você? Como não colocar em você uma esperança que Jesus pode mudar a tua casa? Você chegou na igreja agora, você chegou na igreja o ano passado, 5 anos, você vai ver o que vai ser sua casa. 10 anos, precisa esperar? Não esperar. Com 2 você já vai ver diferença, com 3 vai ser maior ainda, com 5 vai ser maior ainda. Deus vai fazendo as coisas acontecerem. Com 4 anos de idade, o Kelvin pegou o primeiro microfone, e eu tenho filmado. E ele pregou com 4 anos de idade. Ele contou a história de Noé, na Yamir de Bebedouro. Oi, igreja, eu quero contar uma historinha para vocês, a história da Arca de Noé. 4 anos. O que significa isso? Que já existe uma semente de Deus na vida dele. Pega teus filhos, pega teus netos. Você vai ver como é que vai ser diferente. Pastor, todo filho dá trabalho. Sim. Porém, uns mais, outros menos. Fala para quem está do teu lado, eu quero estar na fila dos menos. Amém? Queridos, os filhos são herança de Deus. Cuide dos filhos. Honre os filhos. Muitos homens e mulheres têm projetos maravilhosos. Eu tenho um sonho de uma carreira profissional tremenda. Só que sacrifica os filhos. Posso te falar uma frase que eu ouvi e aprendi? Nenhum sucesso compensa o fracasso dos filhos. Eu li um livro recentemente onde o cara era um gênio. Psiquiatra avançado, um inteligente, falava na ONU, mas o filho drogado. Ou seja, tanta inteligência, tanto sucesso, tanto reconhecimento, porém os filhos um fracasso. Então você pode pensar o seguinte, se os teus filhos forem bem-sucedidos, tua vida foi um sucesso. Se você for o homem mais rico, tiver todos os móveis novos na sua casa, e seus filhos for um fracasso, você foi um fracasso porque não vale mais a pena. Então tem que investir agora nos filhos. Diga para quem está do seu lado assim, vamos cuidar dos nossos filhos. Outro item, que é um atributo que eu quero te ensinar, igreja. Para que a tua casa seja a morada do justo. Repete comigo assim, ó, falar a verdade. Repete comigo, falar a verdade. Primeiro Reis 17:24. A viúva de Sarepta disse para Elias: eu vejo que você é um homem de Deus, um santo homem de Deus, e falas a verdade. Um lar do justo precisa habitar a verdade, sempre a verdade. Chuta a mentira embora. Quando você fala a verdade, posso te trazer uma revelação da palavra de Deus? Quando você fala a verdade dentro da sua casa, você está trazendo Jesus para dentro da tua casa. Quando você fala mentira dentro da sua casa, você traz o diabo para dentro da tua casa. Quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia diz assim, olha o que Jesus diz. Eu sou o caminho. O que Jesus disse? Eu sou o caminho. Quer dizer que Ele é o caminho.
ele também é o quê? E quando você fala a verdade, quem que está na tua casa? Quem é a verdade que nós falamos agora? Jesus, ele é a verdade. Então a verdade está na sua casa. Agora olha o que diz a Bíblia em João 8:44. Diz a Bíblia que quem mente é filho de Satanás, filho do diabo. Então quando você mente, você traz Satanás. Quando você fala a verdade, você traz Jesus. Quando tua mulher virar e falar para você assim, estou bonita, aí você fala, sangue do cordeiro. Minha mulher brava ou capeta, o que vai ser pior agora eu encarar ela? Se eu falar que ela não está bonita, ela vai ficar uma onça comigo, brava. Mas não posso falar, amor, você está quase bonita. De repente vai colar, né? Fala, amor, está diferente. Eu faço isso. Eu faço assim, amor, está diferente. Daqui a pouco me acostumo. Mas eu estou falando isso para descontrair um pouco. Mas fale a verdade no seu lar. Sempre, sempre. Quando uma pessoa erra, e lhe é confrontado com uma pergunta, tem gente que fala assim, se eu falar a verdade, meu casamento cai. Eu vou te dizer, nada que tem Jesus cai. Se a verdade é Jesus, quando eu falo a verdade, eu estou chamando Jesus. Nada que tem Jesus cai. Agora, quando eu professo a mentira, o que aparentemente vai dar certo, está sustentado pelo inimigo e ele vai cair. Aquilo que foi falado vai cair por terra. Então, outro princípio é falar a verdade. Faz como Elias. Fala a verdade. Outro ponto importantíssimo. Também aprendendo um pouco com Elias. Lá em 1 Reis 18:18, a Bíblia diz que Elias confrontou o pecado. E disse, não vai chover. Falou para o rei Acabe, não vai chover porque vocês estão adorando outros deuses. Vocês abandonaram o Deus de Israel. Vocês estão servindo a Baalins, Baal. Vocês estão servindo a outros deuses. O que tem que ter dentro da morada do justo? Levanta a mão assim, ó, fala assim, a minha morada é morada do justo. Mas precisa ter quem confronte o pecado. Precisa de ter alguém para confrontar o que está errado. Em amor. Dizer assim, ó, isso não está certo. Ah, mas você não manda em mim. Tá bom, mas perante Deus está errado. Consequência com Deus. Elias dizia, vocês estão errando. Isso não está correto. Isso está fora da palavra. A casa do justo, ainda que tenha lá tantas pessoas que moram lá e nem todo mundo serve a Deus lá. Mas se você serve a Deus em amor, você tem que dizer, olha, Deus não aprova isso. Tem que ter alguém para confrontar lá. Confrontar não é o seguinte, falar assim, ó filho do Satanás, para de pôr esse trem aí. Não, não é assim. É confrontar, olha, Deus não aprova isso. Se for esposa, fazer com sabedoria, falar no tom correto e da forma correta, na hora certa. Se for sacerdote, também. Porque aí vai falar assim, olha, isso não está correto, Deus não se agrada disso. Vamos mudar? Ó, Deus não quer esse tipo de coisa dentro de casa. Deus não quer esse tipo de comportamento. Quando você faz isso, ainda que as outras pessoas não te ouçam, não dê ouvido para você, mas o fato de você denunciar o pecado, Deus vai te olhar como justo. Como justo. Se Deus encontrar isso em nós, a nossa morada é justa. Olha, o que você fez não está certo. Precisa se acertar. Precisa corrigir. Precisa mudar. Precisa parar com isso. Precisamos começar a fazer isso. Morada do justo. Confronta o pecado. Outra coisa que precisa ter na morada do justo. Os filhos. Os filhos sábio alegra o pai. Mas o que não é sábio, o que ignora, é a desonra da mãe. Filhos, se você pensa em sonhos para o teu futuro, se você não honrar teu pai, não for a alegria dos seus pais, não ouvirem conselho dos seus pais, você está fadado ao fracasso e morrer cedo. Porque a Bíblia diz que uma promessa, mandamento com promessa, o único mandamento de Deus com promessa é honrar pai e mãe. Qual é a promessa? Viver longa data. Quem desobedece, desonra pai e mãe, morre cedo.
Então a morada do justo, os filhos, precisa alegrar, ser a alegria dos pais. Quando você colocar isso na sua cabeça, meu pai não é cristão, minha mãe não é cristã, mas você é. O meu também não era, irmãos. Mas eu falei assim, eu preciso ser a alegria. Você pensa em coisas abençoadas para a tua vida, sim ou não? Lembra-se, filhos, que depende que você exerça isso. Por tua causa, teu lar pode ser a casa do justo. Por tua causa, por você, estando andando com Deus, alegrando o coração do Pai, pode ser morada do justo. Cadê os homens aqui e as mulheres? Levanta a mão agora. Deixa eu te falar uma coisa. Salmo 127 diz assim, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Estamos passando um aperto. Bora fazer hora extra. Bora trabalhar. Versículo 2 diz, em vão é levantar de madrugada e trabalhar penosamente até tarde, em vão. Porque se não for Deus que for edificar a tua casa, é em vão. Às vezes a situação difícil financeira que você está vivendo, que você pensa assim que é o dinheiro que vai trazer a sustentação para a tua família, eu quero dizer, em vão. É Deus que edifica a tua casa. Para que a minha casa, a sua casa, seja edificada sobre a rocha. Para que a nossa casa seja morada do justo, nós temos que confiar no Senhor e dizer assim, é o Senhor que edifica a minha casa. O que significa isso? Significa que é tudo aquilo que eu preciso de construir em Cristo, é em Deus. Aí sim, cada vez mais, são atributos de uma morada de justo que vem a bênção de Deus. Eu sei que tem famílias aqui, querido, que confia em Deus. Mesmo na hora da prova, está lá, Deus abre uma porta, está confiante em Deus. Significa o quê? Que o Senhor está edificando a casa. Ótimo. A Bíblia diz que aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. É a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, vamos tomar posse? Anotei aqui uma frase que eu quero ler. A diferença entre uma família que triunfa nas tempestades e a que naufraga, não é a circunstância, mas é o alicerce, o qual a família está apegado. Vou repetir. A diferença entre uma família que triunfa nas tempestades e aquela que naufraga, não é o tamanho da circunstância, não é o tamanho do problema. É que a que triunfa está apegado na rocha que é Jesus. Tem gente que confia talvez na força do próprio braço, na força do conhecimento, na força do estudo, da faculdade, da sabedoria e da capacidade. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam em Deus, aqueles que edificam sua casa sobre a rocha, virão chuvas, tempestades e não vai destruir a casa. O nosso lar só será destruído se nós não edificarmos a nossa vida na rocha, que é Jesus. Eu sabia que eu estava caminhando fora do plano de Deus. Por isso que eu disse para a pastora na época. Falei assim, olha, eu vou pegar firme com Deus. Porque não ia adiantar nada. Tudo que nós fôssemos construir seria derrubado na primeira tempestade. Se Jesus não for o alicerce da nossa casa, nada vai fluir. Nada vai fluir. Maridos, agora as esposas. Eu anotei aqui, mas a referência eu anotei errado. Fala que quem acha uma esposa, acha uma bênção, uma joia. Eu anotei errado aqui, mas tudo bem. A esposa, ao contrário do que muitos falam, talvez por experiências negativas, é que está mal interpretado, está vivendo um tempo de guerra no casamento. Mas eu posso falar uma coisa? Meu pastor falou assim, semana passada para o meu pai. 3 coisas endireitam o homem. Meu pastor é figurinha, né? Falou 3 coisas endireitam o homem. A primeira é Deus. A segunda é uma mulher. A terceira é um trabalho. Se o homem andar com Deus, tiver uma mulher que põe o homem na linha e trabalhar, o homem está no trilho. E a Bíblia diz que quem acha uma esposa, querida, acha algo de valor. Eu posso dizer, o que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou benevolência do...
Glória a Deus. Salvo pelo gongo. Eu anotei errado. Mas olha que tremendo, irmãos. Maridos, olha para a esposa de vocês aí. Isso aí é a benevolência de Deus para a tua vida. É bênção de Deus para a tua vida. Você achou benevolência de Deus. Cadê os solteiros? Honra o pai, honra a mãe, que Deus vai colocar uma esposa na tua vida abençoada em nome de Jesus. Uma esposa, irmãos, uma esposa que ama o Senhor, vai fazer toda a diferença no lar. Jovens, vocês precisam de Deus cada vez mais para que faça e seja diferença na sua casa. As mulheres é dito como Deus assim, achou o bem. É um bem isso. Então, a minha casa, queridos, graças a Deus, é uma casa abençoada. E eu vou te dizer, eu olhava a vida do meu pastor que morava ao meu lado, e eu falava assim, eu quero ter um casamento abençoado como o dele. Isso não é inveja. Eu ensinei esses dias a diferença entre inveja e ambição. Inveja é você desejar o mal para quem está crescendo. A ambição é você ver que alguém está indo bem, e você falar, graças a Deus que ele está indo bem. Glória a Deus que está abençoando a vida dele. Porque todo mundo na vida quer ser alguma coisa na vida. Por quê? Porque viu alguém se dando bem. Alguém que quer trabalhar numa determinada profissão, é porque viu o outro indo bem. Então, ou seja, coisas boas merecem ser copiadas. Você não pode desejar o mal para as pessoas. Então, quando eu vejo um casamento abençoado, eu falo assim, ó, eu quero que o meu casamento seja abençoado que nem o dele. E quero que o dele ainda seja melhor, porque eu tenha cada vez mais pessoas na terra para poder olhar e falar assim, glória a Deus. Meu pastor chegou do trabalho, Fietinho 147, e eu cheguei com uma bicicletinha. Minha pastora estava varrendo a calçada. Quando ele desceu, eu fui abrindo o portão para entrar de bicicleta, morávamos vizinho. Ela recebeu ele com um beijo. Eu olhei para o beijo, e o beijo do casal me converteu. Porque eu falei assim, olha, não é todo casamento que é assim igual o nosso que eu já vejo aqui nessa casa tribulado, não. Tem casamento abençoado, só. E eu vi Deus na vida da família. Às vezes queremos evangelizar com folhetos, às vezes queremos evangelizar por redes sociais, mas a melhor forma de se evangelizar uma pessoa é quando a tua casa está alicerçada na rocha. Quando você talvez está ali prumado na rocha, e as pessoas vê Deus na tua vida, no teu casamento, no teu lar, elas vão dizer assim, ó, eu quero esse Deus. Foi o que eu fiz. Eu fui parar na igreja dele, porque vi ele e a pastora, minha pastora, os dois se cumprimentando com um beijo. Eu falei, gente, eu sou noivo, eu quero que meu casamento seja assim. E Deus é um Deus que corresponde a expectativas, por isso que eu quero que nessa noite, na fé em Cristo Jesus, que você se corresponda nisso. É a pior coisa do mundo. Você chegar dentro da igreja, você pode estar com o problema que for, mas se você tiver com a tua casa em paz, alinhada, você passa por qualquer tribulação. Você pode ouvir palavra de fé, pode ouvir palavra de cura, você pode ouvir palavra que for, mas nada é mais pior do que, mais pior foi boa, né? Nada é pior do que uma casa desestruturada. Pastor, problema financeiro? Tenho. Problema de saúde? Às vezes tenho. Só que tem uma coisa, o meu lar está afincado na casa do Senhor. E isso faz a diferença e vai fazer na tua vida. Eu já fiquei desempregado. Quem já ficou desempregado aqui? Levanta a mão. Irmãos, ficar desempregado é uma coisa, mas ficar desempregado com a família sem Jesus, desorientada, sem fé, é a pior coisa que tem. Passar por provação, irmãos, é uma coisa, mas a família estando, o resto vai embora.
Pessoas às vezes vai no culto assim, ó, hoje eu quero receber o dom de línguas, glória a Deus, a Bíblia manda buscar os dons. Hoje eu quero uma palavra que vai me confortar, glória a Deus, a Bíblia também tem palavra de conforto. Mas eu posso falar, a melhor coisa é quando a minha casa, quando a sua casa está aos pés de Jesus, os nossos filhos estão na igreja, nossa família está na igreja, nossa vida está na igreja. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Você pode vir na igreja e sentir o poder do Espírito Santo. Dar glória a Deus. Chorar aqui na frente. Mas se você chegar na tua casa não for alicerce, acabou. Parece que te joga um balde de água fria. Mas se a tua casa, querido, é morada de justo. E se ainda não for, através da tua vida ela vai ser. Ela é por tua causa, mas vai ser e vai contagiar todos que estão na tua casa. Permaneça fiel, porque Deus é um Deus que sonha com quem sonha. Não deixa morrer teus sonhos. Coloque a tua família como projeto principal. Se alguém tiver que orar por alguma coisa, pastor, eu quero que Deus me levante como um diácono. Eu quero que Deus me levante como um obreiro. Primeira coisa que você tem que fazer, eu quero que Deus levante a minha casa. Que Deus trabalha na minha casa. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Se você buscar o Senhor em primeiro lugar. Mateus 6,33. Tem uns que eu já sei de cor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu e minha esposa ia na igreja. Só o fato de ir só não dava certo. Nós tínhamos que buscar o reino em primeiro lugar. Uns vão dizer assim, eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo. Se não tem tempo, então sua família não é prioridade. Família precisa ser prioridade. Um lar, atributos de um lar, cuja morada é do justo, pode até de vez em quando ter algum redemoinho, confusão. Só que tem que ter naquela casa alguém que promove a paz. Pergunta para quem está do teu lado agora e diz assim, precisamos fazer as pazes. Tem que ter alguém lá. A hora que começar a vir um vendaval, gente, calma. Tem que ter pessoas para fazer o quê? As pazes. Tem que ter pessoas para fazer as pazes. Promover a paz. Se ficar num lar assim, ó. Eu não vou conversar com ela, na hora que ela quiser, ela vem conversar comigo. Aí ela fala assim, eu não vou conversar com ele também não. Se ele quiser, ele vai ter que vir aqui, pedir perdão para mim, escrever uma cartinha e me trazer chocolate. Fala para quem está do seu lado assim, ó, com chocolate ou sem chocolate, você tem que promover a paz naquela casa. Outra coisa que caracteriza uma morada de justo: perdão e misericórdia. Eu citei aqui que o lar é o 5º lugar mais perigoso. Dei os dados para vocês o porquê. Mas, se na morada do justo tem perdão e misericórdia, tua casa sempre vai ser casa e morada de justo. Porque não adianta, eu falei o seguinte, que na casa tem que ter quem confronte o pecado. Isso faz parte da morada do justo. Ter quem confronte o pecado. Só que confrontar o pecado sem perdão e sem misericórdia não tem Cristo nessa história. Tem que ter perdão. Tem que ter misericórdia. Aí é a morada do justo, irmãos. Morada do justo. Alguém disse assim. Tem um vídeo na internet que fala isso, né? Se viesse alguém de fora aqui, dava copinho com água, tratava bem. Mas vai eu deixar um prato em cima do sofá ou em cima de algum lugar, ou um copo que já tem um furdoê. Mas pensa comigo o seguinte. Não é que as pessoas da casa valorizam mais os de fora. É que os de fora, se deixar um copo lá, está esquecendo aquela vez. Agora os da casa, tem muitos que são folgados. Larga todo santo dia. Aí o que acontece? Aí quer falar assim, ó, se fosse de fora, você não fazia isso. Não, se fosse de fora, ia ser uma vez, duas. Mas todo santo dia, até se fosse de fora, ia entrar no Goiás, ia ou não ia? Só que agora tem uma coisa que me chama a atenção também. Do mesmo jeito que tem esse tipo de coisa, tem perdão, tem misericórdia. Quantas vezes tua mãe, tua esposa, já falou assim, ó, já te falei, desvira esse chinelo, vai guardar no lugar chinelo no meio da casa.
Já te falei, vai guardar esse prato na pia. Já te falei, o prato não é na pia, é dentro da pia. Já te falei, resto de comida é no lixo. Já te falei, toalha é pendurada no varal. Já te falei, tá gravando, né? Não tem problema não. Tira as cuecas da roupa e coloca separado. Já te falei, tira a meia do sapato e coloca aqui. Irmão, você vai ir todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Chega num dia que só Jesus, é ou não é? Só que aí tem um porém. Olha como é que é interessante. Se a família, se o lar é o quinto lugar mais perigoso, dentro de um lar também é um lugar que pode promover a maior cura e restauração que existe. Porque por todas essas coisinhas que eu acabei de contar, repetindo, tua família está aí com você. Tá ou não tá? Sabe o que significa isso? Eles treinam o perdão todo dia. Treina a misericórdia com você todo dia. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, eu estou treinando o perdão e a misericórdia com você faz tempo já. Então, embora tenha todas essas coisinhas num lar, só o que é bonito é o perdão. É a misericórdia. Isso já caracteriza teu lar como... Tem gente que fala assim, eu não aguento mais, vou embora. Irmãos, uma vez eu fui dar um aconselhamento, foi aqui em Rio Preto não. Pastor, oi, vou separar da minha esposa. Por quê? Tá fazendo linguiça para mim faz uma semana, pastor. Eu não aguento mais comer linguiça. Eu falei, Jesus. Então você fala para ela fazer essa linguiça aí que eu estou indo aí para comer. Mas como assim? Você vai entender. Eu vou comer a linguiça. Aí fomos lá. Eu não aguento mais, pastor. Todo dia linguiça, todo dia linguiça. E a mulher, eu quero falar, cala a boca, mulher, deixa aqui, eu vou falar agora, o pastor daqui, eu vou falar tudo para ele. Não, mas eu quero falar também. Eu vou falar. E falou, é linguiça, é linguiça, é linguiça, é linguiça, é linguiça. Eu não aguento mais, pastor. Olha, eu não aguento mais. Eu posso falar? Não, já não te aguento mais. E ele não deixava ela falar. Aí eu falei assim, você quer deixar ela falar? Agora eu quero ouvir ela. Ai, pastor, é o seguinte. Sabe por que ele só come linguiça? Porque ele só compra linguiça, pastor. Falei, irmão, dá o dinheiro na mão da mulher, manda ela no mercado comprar ovo, pelo menos, comprar salsicha, comprar abobrinha, comprar outra coisa. Vocês acreditam num negócio desse? Aí eu falei assim, e por isso você quer largar? É, meu irmão, você vai largar da esposa, cadê o perdão? Cadê isso? Num seminário teológico, eu vou te passar valores que eu aprendi no seminário teológico. Deixa eu ler aqui. A ordem das coisas. Deus vem antes das pessoas. O cônjuge vem antes dos filhos. Agora eu toquei na ferida, hein? Por isso que eu comecei falando que tem gente que cada um pensa de um jeito, né? Mas isso aí é a palavra. A aliança que você faz no altar não é com o filho. A aliança que você faz no altar é com esposa e marido. Então, Deus vem primeiro que as pessoas. O cônjuge vem antes dos filhos. Os filhos, agora para os pais, vem antes dos amigos. E as pessoas vêm antes das coisas. Coisas é o último. Deus vem antes de tudo. O cônjuge vem antes dos filhos. Tem prioridade, o seu cônjuge tem prioridade. Os filhos têm prioridade mais do que os amigos. E as pessoas têm mais prioridade do que as coisas. Uma vez eu ouvi e fiquei horrorizado. 22 anos no seminário teológico, o nosso professor disse assim, que tem pais que batem nos filhos porque derramou um copo de leite na toalha da mesa. A imagem que você passa é que a toalha da mesa é mais importante do que o copo de leite, do que a criança. Uma coisa é você falar, cuidado para não derrubar. Outra coisa é chegar nesse ponto. Eu traumatizei, eu falei assim, gente, pois é, o que o filho está entendendo? O tapete, o sofá, é lógico que tudo tem lugar para comer, tudo tem que ter, você tem que ensinar, mas chegar a esse ponto por esse motivo, está demonstrando isso. Por que os pais, os cônjuges vêm antes dos filhos? Porque teus filhos precisam ver referência de casamento para eles crescer e saber o que é um casamento. Porque se um filho crescer vendo que a mãe deu mais importância para ele, o homem já vai falar assim, mulher é um trem assim, eu vou casar com ela, ela vai dar mais moral para o meu filho do que para mim.
filho vai casar e vai embora. Você vai continuar amando. Mas a aliança que você tem é com o marido e com a esposa. Filhos não vêm antes de marido. Bíblia. Você pode não concordar e eu vou respeitar. Mas eu estou pregando a palavra. A palavra. Tua esposa vem antes dos teus filhos. Teu marido vem antes dos teus filhos. Lógico que há tempo para tudo, dá para você cuidar de tudo. Mulher faz quantas coisas de uma vez? Faz um monte de coisa. Mas presta atenção. Aí entre meu marido e meu filho, eu escolho meu filho. Você está fora da palavra. Morada do justo não é assim. Primeiro, que se você escolhe teu filho, você quebrou uma aliança. Segundo, que teu filho não vai ver exemplo de casamento dentro de casa. Terceiro, teus filhos vão crescer, vão casar e você fica sozinho. Lógico que ninguém quer que você seja forjado a ter que escolher um ou outro. Você pode ficar com os dois, deve ficar com os dois. Mas presta atenção. Se teus filhos têm mais atenção do que o seu marido, do que a sua esposa, está errado. As coisas estão trocadas. Seus filhos têm que ver e falar assim, ó, primeiro é o papai. Primeiro é a mamãe. Eles vão falar, nossa, que bonitinho. Existe um amor dentro dessa casa. Está entendendo ou não? Está entendendo? Não é ruim isso. É exemplo. É exemplo. É a ordem das coisas. Por que eu falei que um lar de um cristão, de um justo, é o lugar de maior cura, de maior restauração? Porque se um casal estiver na casa do Senhor, sabe o que vai acontecer? Os filhos vão ter exemplo para seguir. E tudo aquilo que o diabo roubou de mim, que eu não tive uma infância na casa de Deus. Só que é o seguinte, Deus restituiu e meus filhos veem isso. Então, meu filho e minha filha ainda, mas eles sabem. Se eles me colocar na balança, eles vão perder. Não embora de casa, mas vão perder num debate. Porque minha esposa vem antes dos meus filhos. E acabou. E é assim. Para que o dia que eles casarem, eles façam a mesma coisa. Para que eles honrem a esposa deles, os maridos delas, igualzinho eu honro a minha mulher e ela me honra. E acabou. Esse é o formato. Não tem outro item. Se Deus fala assim que o marido tem que dar a vida pela esposa, a esposa amar o marido, essa conjunção de dar a vida e amar, não pode ser menor que um filho. Tem que ser acima. Então a regra é, adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Nunca inverta. Tem muita gente que usa as pessoas para atingir as coisas. Para chegar nas coisas. O lar de um justo não é esse. O lar do justo é, adore a Deus. Ame as pessoas, não amar as coisas. Ame as pessoas. E use as coisas. E outro item, namorada do justo. Que quando você tem alguma coisa, um bem, nunca coloque ele mais do que alguma coisa. Sabe para que servem os bens materiais na nossa vida? Para abençoarmos pessoas. Tem muita coisa talvez na tua casa que você não usa e poderia estar semeando. E essa é uma prática. A morada do justo tem o que a Bíblia diz em Provérbios. Generosidade. Repete comigo, generosidade. Tem que ter generosidade. Meu filho está ficando grande e já não quer saber de brinquedo mais. E nós conversamos lá em casa. O projeto nosso é o seguinte. Pegar os brinquedos, fotografar, colocar no Facebook e dizer assim, estamos vendendo esses brinquedos. Toda a renda será revertida para missões na África. Ele não usa mais. Eu vou ajudar. Eu tenho que ensinar valor. 6 anos de idade, entra no site da igreja. Eu e meu filho foi no Nordeste, Maranhão, interior dos povoados do Maranhão. Sabe fazer o quê? Missões. Os mais velhos que estão aqui na igreja sabem. A igreja arrecadou material escolar e eu fui levar material escolar com ele lá. Sabe para quê? Para ele valorizar a vida. Aprendeu o que é missões. 6 anos de idade. Missões. Eu e ele. Ficamos 20 dias no Maranhão. E aí nós fomos em cada povoado que não tinha energia elétrica à noite. E eu tive que fazer um culto. E nós tiramos as fotos. Primeiro lugar, o culto nosso foi num bar. Fechamos o bar. O único lugar que tinha iluminação, um boteco. Chegamos no dono do boteco e falamos assim, nós queremos fazer um culto. Não tem outro lugar. O cara falou, eu
Ceia do boteco aqui para vocês. Detalhe, o dono do boteco, desviado. A mesa de bilhar virou a mesa para colocar os kits dos materiais escolares. Pregamos a palavra. Fomos de casa em casa, Kelvin e eu. De casa em casa. Sabe para quê? Falar assim, ó, à noite vai ter um culto no bar. É culto, não é coisa não, é culto. E entregamos o folheto. Nós vamos dar material escolar para as crianças. Fiz o louvor, preguei a palavra, suadinho, um calor que só. Entregamos o material. Sabe o que aconteceu? Fomos lá, o meu filho, eu falei, você vai entregar o material. Ele entregava o material e dava um abraço. Sabe o que é isso? Quero que meus filhos tenham o que eu não tive. E se com 19 eu coloquei minha fé e minha esperança em Deus, com 38 Deus me deu um lar abençoado, o meu filho que está começando diferente, o meu sonho dele é muito maior. E eu tenho direito de sonhar, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, fez isso na minha vida, vai fazer na sua e vai fazer na dele também. Se você querer, dar um aplauso a Jesus. O que eu quero que o meu filho entenda? Que o Senhor está acima de pessoas, pessoas estão acima de coisas. Não faz os tuas filhas enxergar isso diferente, não. Adore a Deus. Teus filhos precisam ver assim, ó. Papai ama mais a mamãe do que eu. Mamãe ama mais o papai do que eu. E você, quando crescer, vai amar mais a sua esposa do que seus filhos. Você vai amar mais o seu marido do que seus filhos. E ponto. Uma que nós não estamos aqui para medir amor, mas o respeito tem que ser maior, tem que estar firmado. Os casais querem um lar abençoado, não quebra princípio não. Não quebra princípio não. Ah, porque meus filhos, eu morro pelos meus filhos. Ah, vai, negócio de morro. Eu estou falando no sentido, não no literal. É claro que qualquer um de nós daremos a nossa própria vida, mas não é assim que funciona. Nós precisamos entender que os filhos não podem estar em primeiro lugar das nossas vidas. É Deus, o cônjuge, os filhos e as pessoas. O reino de Deus precisa vir primeiro do que os nossos projetos. Qualquer projeto que você tem, se você pôr na frente do plano de Deus, tua casa vai para baixo. Mas se você falar assim, ó, o projeto do reino de Deus vem em primeiro e os meus projetos vêm em segundo, tudo vai fluir na tua vida. Eu estou tentando colocar na tua mente que se você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus vai te honrar. Como eu falei, minha esposa e eu tivemos um propósito. Vamos servir a Deus. Não é só estar na igreja. Vamos servir a Deus. Se você está na igreja e quer colocar o teu projeto em primeiro lugar, também não resolve. Coloca Deus, o projeto de Deus, o reino de Deus. Você vai ver que Deus vai fazer isso aqui, ó. Tua casa em volta do reino. Teus filhos em volta do reino. Teu lar em volta do reino. Se tua família ainda não é cristã totalmente, persevere que Deus vai te honrar como honrou a minha vida. Eu quero orar pelas famílias agora. Fique em pé em nome de Jesus.